Olá, bem-vindos à História em Casa. Meu nome é Tiago Lima e hoje eu estou aqui para me apresentar e para apresentar a História em Casa para vocês. Eu sou professor desde o ano de 2018 e atuo na região do extremo leste de São Paulo e no Alto Tietê. Mais precisamente São Miguel Paulista, Itaquera, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Suzano. Já a História em Casa começa no ano de 2014 como um blog, blogspot.com/barra História em Casa. E ele tem a sua vida no blog até 2018. Quando ele surgiu para que eu postasse resumos, para que meus alunos conseguissem aprimorar seus estudos e também indicações de alguns vídeos, já que no Blogspot dá para a gente pegar links do YouTube e colocar dentro do blog, você consegue assistir ali mesmo. Então essa interação com o aluno era bem importante naquele momento ali de 2014 a 2018. Outra coisa que também acontecia na História em Casa, já nesse momento, era uma interação com os parceiros de profissão, né? Já que eu publicava ali também colóquios, palestras, cursos, simpósios, seminários, encontros regionais, exposições, e ali eu conseguia dialogar com os meus parceiros, né, para a gente conseguir ampliar o nosso conhecimento dentro da área. Já então, ali no ano de 2018 e 2019, com os alunos dizendo ali que já não acessava tanto o blog, eu sentindo ali que a leitura já estava mais precária por parte deles e com menor quantidade de acesso, conversando com eles ficou mais interessante a gente criar áudio. E aí eu parti para criar um SoundCloud da História em Casa, que é soundcloud.com/barra História em Casa, que funcionou entre os anos de 2018 e 2019. Nesse momento era só áudio e só para diálogo com os estudantes. Então eu fazia retomadas de conteúdos que a gente estudava em sala de aula para eles se prepararem para as provas, né? Já que era possível que eles escutassem no celular e em qualquer lugar que eles estivessem, até mesmo indo para a escola, com fone de ouvido, no intervalo, eles conseguiam estudar para a prova, diferente do que eles faziam no blog, já que era um acesso de leitura e eles já podiam fazer isso com os próprios livros, né? E aí, nesse período de 2018 e 2019, eu perdi esse contato com os historiadores. Mas, em março de 2020, com o advento da pandemia, eu migrei a História em Casa para o YouTube e para o Instagram. Também Facebook, TikTok e tudo mais, mais focado em Instagram e YouTube. E o que aconteceu? Por que eu migrei para o YouTube e para o Instagram? Principalmente porque a pandemia fez com que um dos colégios que eu trabalhasse pedisse para que a gente, naquele momento, trabalhasse com uma aula ao vivo, e aí no Zoom para os estudantes, e em outro momento, aulas gravadas, videoaulas, liberar para os estudantes. E aí eu pensei, já que eu vou gravar essas videoaulas para os estudantes que estudam comigo, por que não liberar para o público em geral? Que aí todas as pessoas que precisam desse suporte podem acessar, caso tenha interesse e necessidade. Então o YouTube vem a partir deste momento, março de 2020, com videoaulas gravadas que eu fazia para os meus estudantes e liberava para o público em geral. Já no Instagram aconteceu uma outra coisa, um outro fenômeno, que foi ali começar a conversar com diversos historiadores. A gente começou a conversar, começou a interagir e começou aquele momento de lives. Eu fui convidado para a primeira live, achei muito interessante, fui convidado para a segunda live, achei muito interessante e me despertou uma ideia de criar um programa na História em Casa que seria o História Provoca, onde toda semana eu receberia um convidado, uma convidada, historiador, historiadora, e eles trouxessem temas para a gente debater ali durante aquela uma hora. A live caía, a gente abria de novo, fazia mais uma hora e ia adentro. Ficou bem interessante, a gente tem vários vídeos gravados aí de 2020. No ano de 2021 eu migrei essas lives para o YouTube por causa da logística, seria mais interessante. Com o tempo, ali ainda no ano de 2020, eu achei interessante a gente fazer um programa só de história do Brasil e criei o Brasil em Casa, que também era uma vez por semana. Então, às segundas-feiras, ao vivo, fazia o Brasil em Casa e às quintas-feiras, um tema geral da história com História Provoca. Até que no dia 7 de setembro de 2020,
o Brasil em Casa recebeu um indígena chamado Erisvan Guajajara para a gente dialogar sobre independência para quem, né, a partir de uma ótica indígena. E naquele momento eu despertei para a importância que era ouvir os povos indígenas no nosso país. E a partir daquele momento, o Brasil em Casa se transformou em um outro programa, que é o Povos Originários, dois pontos, ouvindo a sabedoria indígena, onde toda semana eu recebia uma pessoa indígena de diversas etnias desse país para que a gente escutasse o que eles tinham para dizer de diversos assuntos. Então, o indígena era convidado, trazia o tema e abria a live e ele expressava ou ela expressava ali o que tinha estudado a respeito do seu povo, ou trazer tradições, ou trazer algum estudo e tudo mais. Os vídeos estão todos liberados aqui no YouTube e também no Instagram, tá? No YouTube fica mais fácil de você achar por causa das playlists, que é só você procurar em playlists aqui. Pois bem, então nós tínhamos até então aí em março até fim de 2020 dois programas ao vivo, Povos Originários e História Provoca, e ainda as videoaulas. A partir do ano de 2021, a História em Casa virou uma TV, onde eu passei a convidar pessoas que eu consegui conversar nos meus programas para ter um programa dentro da História em Casa. E aí eles passaram a gravar vídeos, me enviar e eu publicar. Passamos a ter aqui vídeos todos os dias e por vezes mais de um vídeo por dia. Foram ao todo 13 programas gravados por essas pessoas e 11 camaradas participaram. Eu vou ler aqui já para deixar meu agradecimento para essas pessoas que disponibilizaram seu tempo, disponibilizaram seu conhecimento e os vídeos deles estão todos livres aqui para que vocês possam assistir também. Então eu vou colocar na ordem de que foi surgindo os programas aqui, tá? O primeiro a aceitar o convite foi o Dr. Marcos de Oliveira. Ele teve dois programas aqui, o Leitura em Casa e o programa Entre Historiadores. Depois, o Dr. Emiliano Unzer, que é especialista em História da Ásia, liberou todos os vídeos dele para a gente publicar aqui. Então, toda semana a gente publicava, tem vários vídeos, história da China, história do Tibete, e você vai procurando aqui, você vai achando, e ele também tem um canal chamado Emiliano Unzer, aqui no YouTube, e você pode procurar pelo nome dele também no Instagram, tá? Depois, quem aceitou participar foi o Rafael Quadros. Ele tem um Instagram que se chama História Medieval. Ele apresentou aqui o Medievo em Casa. Então, ele trazia a Idade Média para a História em Casa. O outro convidado que aceitou foi o senhor Felipe Araújo, do canal aqui no YouTube chamado Direto do Forno. Né? Ele teve um programa Brasil em Casa. Aquele que eu tinha encerrado lá atrás, agora retorna com a apresentação do Felipe, trazendo temas do Brasil. O próximo foi o Eliezer Brasil, que apresentou aqui o Pílulas da História. Também tivemos a Bárbara Modernel apresentando indigenismos. A Bárbara Modernel, ela é advogada indigenista. Também tivemos aqui o grande parceiro Zavo Lima, que ele tem o canal no YouTube chamado História é Vida. Ele apresentou aqui dois programas, que foi o História, Memória e Patrimônio, e o segundo programa que ele apresentou foi o Tudo é História. Né? O canal dele é o História é Vida. Também teve aqui como parceiro o Sérgio Amaral, que é do podcast História e Sociedade, que você encontra tanto no YouTube quanto no Instagram e nas plataformas de streaming. Então, História e Sociedade. Aqui ele apresentou o programa História em Sociedade. E o podcast dele é História e Sociedade, tá? Tivemos também a participação ou a parceria do Jonatas Carati, que apresentou aqui Revisitando os Clássicos da Educação, né, um mestre em educação. E também a Janaína Elias, que apresentou o Breves Histórias sobre o Irã, uma especialista sobre o Irã, sobre a história da Pérsia. Ela tem um Instagram chamado Língua e Cultura Persa. Ela dá aula de
do idioma, ela fala sobre a região, já visitou, ela tem bastante conhecimento, visita lá no Instagram, Língua e Cultura Persa e conversa com a Janaína se você tem interesse nessa região. E por último, o Pedro Vals apresentou aqui Retratos do Oriente. Então, como eu disse para vocês, ao todo foram 13 programas com 11 camaradas aí, e fica aqui de verdade minha gratidão a todos eles. Foi muito importante tê-los por aqui e manter essa roda da história girando. O que aconteceu foi que em junho de 2013 a História em Casa parou. Eu parei de publicar vídeos meus, eu conversei com as pessoas que estavam colaborando e também a gente fechou a parceria, e por diversos motivos eu não me sentia à vontade de continuar a partir de junho de 2013. Nem consigo aqui, nesse pouco tempo, explicar o tanto de coisa que aconteceu, só que eu parei de publicar vídeos públicos e passei a publicar somente vídeos fechados, né? Vídeos não listados, porque aí eu fazia vídeo para os meus alunos, enviava o link e eles acessavam. Agora, hoje é 6 de fevereiro de 2025 e eu estou aqui para dizer que a História em Casa está voltando. E aí eu vou voltar com 2 programas ao vivo, que eram aqueles que eu citei no início, História Provoca, conversando com os pares historiadores, e o Povos Originários ouvindo a sabedoria indígena, toda semana conversando com um ou com uma indígena aqui no YouTube. Então, esses 2 ao vivo por semana. Vou tentar postar 2 videoaulas por semana, com conteúdo baseado em livros didáticos. Então já digo para vocês aqui, esses conteúdos não vão aprofundar muito, não vamos estender muito. A proposta é que os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio consigam ir bem nas suas avaliações, e por isso que eu vou criar esses programas ao vivo, para que a gente consiga nos aprofundar mais em cada tema específico. As videoaulas vão ficar de fato mais baseado em livros didáticos mesmo. Também vou gravar um vídeo por semana de atualidades, para conseguir auxiliar os estudantes que vão fazer vestibular a ampliar o seu repertório a partir ali das atualidades, para que quando chegue ali numa redação consiga ir bem. Então é isso. A partir de agora, 2 vídeos ao vivo por semana no YouTube, 2 videoaulas com temas de livros didáticos e 1 vídeo de atualidades por semana. Fica aqui minha gratidão a todos que nos acompanharam nesses últimos tempos, e eu preciso da sua ajuda agora. Nos apoie da seguinte forma: curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e principalmente comente, porque como a gente ficou muito tempo parado, é importante que as redes aí entendam que o vídeo é relevante, porque agora a gente está com a visualização lá embaixo. Então, espero vocês nos próximos vídeos. Forte abraço e até lá!